Por isso que eu faço, você pode jogar mais um carro em cima ainda então. Você vai ter uma milha hoje pra você... É o tempo, né? Quantas etapas vai ser o campeonato esse ano? São 5. 5 etapas? 5 etapas. Uma já foi ou 2? Foi uma etapa. Não era a rodada dupla de Minas Gerais, a gente já foi pra lá. A gente conseguiu conquistar na nossa categoria Rookie o 5º lugar já. Pegamos já o pódio, P5. A maioria dos pilotos saiu na quarta-feira daqui, nós saímos na quinta, virando para sexta-feira e virada, né? Você acompanhou um pouco, o pessoal, a gente veio conversando com o Jones para tentar gravar e ele estava um pouco a par da correria que estava isso aqui. A gente ia de ônibus e de carro, a princípio abandonamos o ônibus, focamos só no carro, e o carro ainda a gente acabou de acertar ele na quinta-feira à noite, e carregou na quinta-feira para sexta de madrugada, sexta-feira chegou o carro lá. A gente fez a vistoria, treinou e conseguimos garantir o 5º lugar ainda. Então, já que a gente pulou para esse assunto, a gente caiu bem certo no intuito do vídeo. As dificuldades do piloto. Sim. Eu fiquei mais ou menos, acho que umas 3 semanas conversando. Em contato, isso. E até para um amigo nosso aqui do lado, que é o Jair. Isso. O cara tem uma moto ali que é o espetáculo, a moto dele. É absurdo. Ele até comentou comigo que vocês viravam sábado, domingo, você me falou também, né? Sim. Sábado, domingo, tá vendo, não tem tempo. E essa dificuldade, esse sacrifício que o piloto, que é a vida de piloto, sabe? Porque um exemplo também que a gente pode, que hoje qualquer um pode citar, o Ayrton Senna, sabe? O Ayrton Senna chegou a um ponto que ele disse, pai, vende casa, vende barco, vende tudo que eu quero para Fórmula 1. Sim. O pai dele cortou um ano, o cara não foi, no outro seguinte ele conseguiu fazer e deu certo, sabe? Então, no esporte é mais ou menos uma loteria, sabe? Só que essa loteria, para você escolher os números lá atrás, ninguém vê as horas em claro, não, só vê o pódio na hora. Só vê o pódio. E aí o que a maioria do povo fala? Pô, o cara tem sorte, o cara é bom no que faz. É treino. É hora de treino. Uma forja, Existem pessoas que vão aprender mais rápido e pessoas que vão demorar um pouquinho mais. Mas se você tiver a convicção e se dedicar, você vai aprender, sabe? Talvez você não vai ser tão bom quanto o Ayrton Senna, sabe? E tá tudo certo também, cada um vai... Não tem como você ter uma régua e se comparar, né? Não tem. Tem um rapaz que mora em Itapema, que o pai dele fazia o Campeonato Brasileiro de kart junto com o Ayrton Senna. Olha só. E ele disse, olha, o Ayrton Senna tinha uma sensibilidade incrível, ele dava a volta no 5º colocado. Olha só. Sabe? Então, essa sensibilidade, talvez você nasceu, é um feeling que ele tem, sabe? Talvez porque ele começou muito pequenininho também, como o pai dele fez, sabe? Porque quanto mais você corre, mais você vai desenvolver os músculos para a corrida. Isso, você consegue ter uma sensibilidade maior, né? Agora vai pegar Ronaldinho Gaúcho, pegar o Pelé. Tem gente que já nasce com aquele dom ali. Mas e o resto que não tem esse dom, treinaram um monte para poder seguir. Tem que se esforçar daí. Né? Só que não custa tanto dinheiro como o nosso esporte e não é, infelizmente no Brasil não é tão divulgado. Ingrato, né? Ele é um pouquinho ingrato. Ele é ingrato. Né? O automobilismo hoje é muito ingrato. Então você vira dia e noite, gasta sem patrocínio, colocando dinheiro muitas vezes do prato no carro. Se priva. Cara, você se priva de comprar um tênis massa, porque querendo ou não, é 300. Hoje um treino é 300, 400, 500 reais faz diferença. Com uma peça de carro, sabe o que muda 500 conto? Então, tipo assim, você deixa de comprar tênis, você deixa de sair, você deixa de viajar, você guarda o que você pode, você vende o que você pode, entendeu? E você investe tudo ali porque você acredita naquilo, entendeu? Eu quando cheguei na sexta-feira pra vistoriar o carro, eu tava 2 noites virado. E eu tinha treinado no mesmo dia ainda. Na pista. Eu treinei na sexta. Não tem quem. E assim, é Minas Gerais, meu filho. Dá 47 graus, macacão, calor pra cacete, passando mal, joga água pra dentro do macacão, foca no treino e vai. Não tem. É você por você, irmão, entendeu? Ninguém vai fazer por você. Não, ninguém faz. Ninguém vai fazer. E a arquibancada tá cheia e ninguém imagina que ela vai estar assim. Não. Talvez pense, o cara tá andando, tá pegando aquele ventinho. Aquele ventinho quente que vem no motor. Isso sabe? Aí. Dentro do carro tá 70 graus. Teve uma vez que eu conversei com o Marco Melandri, eu morava perto da casa dele. E a gente caiu nesse assunto. Eu disse, Marcos, a moto tá 300 por hora. Ele, sim, tá 300 por hora e o motor tá cuspindo fogo nas tuas pernas. Sim. Aí o couro começa a esquentar, tudo às vezes queima, sabe, do calor. Então,
o desgaste físico, que é a fadiga que eles falam lá, é muito grande para você, e você tem que aguentar. Tem. Tá? E isso vai impactar no teu desempenho dentro da pista. Vai, porque o drift é uma volta, né? São duas voltas, uma de líder e uma de perseguidor. São duas voltas. Mas você tem um tempo entre uma volta e outra, tu dá uma volta... Não, é uma na bunda da outra. Já inverte o grid, tá de líder, você já vai pro outro lado da chicane e o outro cara passa pro outro lado e já inverteu o grid. Tá. Como é que funciona a pontuação, as regras do drift? Hoje você tem uma questão que eles chamam de comprometimento, que é a quantia que você vai manter o pé no acelerador, digamos, sem você ficar bombando tanto o carro. Você tem a fluidez, que você vai fazer a linha, no caso, uma linha fluida sem você ficar com tantas correções. Você tem a questão do ângulo que você vai ter, né? Que você vai entrar muito angulado, menos angulado, vai deduzir ponto também. Você vai ter a questão, durante a batalha, daí, a proximidade com o teu oponente, a velocidade que você vai ficar despachando ele, ou muito próximo, vai impactar também no teu julgamento. Mas impacta para... A questão da angulação, quanto mais angulado, melhor ou pior? Depende. Tem zonas que você tem que entrar, quanto mais angulado os juízes pedem, melhor. E tem lugar que fala, a gente quer que você estire em ângulo aqui, então você não pode entrar tão angulado naquela zona. Da mesma forma que ele vai falar, nessa zona é uma zona de frenagem, tá permitido você frenar aqui, que vai acender o LED superior do carro azul ou vermelho. Nessa zona você não é permitido frear. Se você frear ali, vai aparecer que você freou no LED e vai deduzir ponto. Nessa zona que você puxou o freio de mão, tem marcado na roda aquela linha, vai travar o pneu, a roda, vai deduzir que você freou o freio de mão. Se você estiver numa zona que você não pode puxar o freio de mão, vai deduzir ponto naquela zona também. Se teu adversário naquela zona não fez o que você fez, ele não puxou o freio de mão, e você puxou, ele ganhou um ponto acima de você no caso já. Entendeu? Então, e digamos que as duas voltas foram bem equiparadas, né? Foram bem parecidas. E não vai dar one more time, que é, mais uma vez, um empate, digamos assim. Eles vão olhar líder por líder. Como que foi a minha volta de líder, como foi sua volta de líder. A minha volta de líder foi melhor. Como foi sua volta de perseguidor e a minha volta de perseguidor. A minha volta de perseguidor foi melhor, obviamente eu ganhei. Entendeu? Mesmo que fique muito parelho. E na pista é melhor seu líder ou seu perseguidor? Então, é uma questão de estratégia que você vai montar na hora, que você vai ver no chaveamento. Quando cai o chaveamento, geralmente o primeiro lugar do Qualify pega o cara do último lugar do Qualify. E aí o cara que pegou o primeiro lugar do Qualify já vai como líder. Para não ter uma questão até de atrapalhar, às vezes, porque o último veículo ou teve um problema, ou está mais lento, ou o piloto teve algum problema. Então, eles tentam equiparar isso. Mas se você acaba caindo com um carro... se eu pudesse escolher, eu tento garantir vai muito do piloto que eu estou estudando. Se é um piloto muito lento, eu tento garantir eu ir de líder primeiro para despachar o cara, eu garantir uma boa pontuação e depois acompanhar ele. Se é um cara muito rápido, eu prefiro eu ir atrás do cara já. Eu sei que o cara tem uma linha fluida, eu tento grudar o máximo nele e despachar ele na minha volta. Então é uma estratégia que você na hora vai criar, dependendo do teu oponente. E é isso que a gente tem que estudar também o oponente, a pista, tem tudo isso, né? Não é só... Muito piloto hoje, só vai pra etapa, né? Alguns pilotos se dedicam a estudar o oponente de fato. Eu tenho etapa em Londrina em maio, dia 2 e 3. Sim. Hoje eu já treino no simulador, a pista de Londrina, e todo dia eu tiro por capricho para olhar as voltas do piloto em Londrina. 5 pilotos que você mais respeita no drift hoje? Cara, eu respeito todos os pilotos, mas eu acho que 5, em técnica, 5 eu acho que Matheus Sartor, não tá em ordem, primeiro, segundo e terceiro lugar, mas Matheus Sartor é um cara que é muito seguro, técnico no que ele faz. O Gustavinho é um cara muito técnico no que ele faz. O Cabeça é um cara muito técnico no que ele faz, é um cara que está se destacando. O Lucas Rezende, da última etapa agora, que ganhou, pegou segundo lugar em Minas Gerais, é um menino que está vindo se destacando muito. Também é um cara muito técnico na passada. Luquinhas é um menino muito técnico, passou num lugar, vai passar no mesmo lugar de volta, entendeu? Tem uma galera muito boa. O Juninho puxou o pai, é um piá muito técnico. Tem o Pacheco também, é muito técnico. Cara, tem uma galera, tem o Peterson mesmo, amigão nosso, o cara é muito técnico também, é uma volta atrás da outra. É uma loteria, são pessoas muito boas que se der não é questão da sorte, é o fim de semana do cara, mano. Se for o fim de semana do cara, ele vai ganhar, todo mundo tem chance, todo mundo anda muito bem. É a questão do fim de semana do cara. Já aconteceu no motocross, de o piloto não ficar nenhuma vez em primeiro colocado e ganhar o campeonato. Sim. Então tudo depende de tudo, na verdade, né? Sim. Porque, como a gente falou, é sempre uma máquina que a gente tem embaixo do banco. Isso. Eu tava lá em Minas,
A gente tava conversando com o pai do Sobral. E ele falou, o primeiro pódio do Sobral foi um P5 em Minas, entendeu? E o moleque anda demais. O Sobral é uma máquina. Até esqueci de falar do Sobral. O Sobral, acho que de todos esses, o mais técnico agora no momento tá sendo o Sobral. Então uma volta atrás da outra é igual e assim, foi o que o cara falou. O primeiro pódio do Murilo foi um P5 em Minas, entendeu? E olha onde o menino tá hoje. Então é uma questão de evolução, né? Alguns pilotos, ele tem aquela evolução e ele estabiliza. Outros conseguem... É que no esporte, para você subir 5 degraus é muito fácil. Para você ir do 5º para o 6º, gente, é quase impossível. Isso, Mas se você conseguir do 6º ao 20º, é absurdo. É mais fácil do que o primeiro. E essa é a maior diferença, eu vejo, desse boom do piloto conseguir se libertar e ele conseguir meio que se destacar, é quando ele consegue um patrocínio. Porque aí, inconscientemente, ele já está mais tranquilo. Ele sabe que ele não vai depender tanto da grana dele tirar do bolso dele, aí ele já tem um patrocínio que já está mais tranquilo, então ele consegue focar mais na pista e esquecer os problemas. Então, quem consegue um patrocínio, seja hoje o maior custo é pneu, por exemplo, você já tira um peso absurdo das suas costas, entendeu? Hoje, para Mega eu levei 32 pneus, a R$600 cada um. E tem que ter. Tem que ter. Eu fui para lá, eu torrei uns 20 pneus e eu nem fui para as cabeças. Eu cheguei do 32 pro 16. Entendeu? Então, tipo assim, cara, é muito custo. Se você vai mais tranquilo pra etapa em questão de custo, você tá ali pra se dedicar com aquilo ali, a chance de você fazer a engrenagem rodar e você pegar um pódio é muito maior. Você fica mais... Geralmente, o piloto fica tranquilo porque não gasta, mas inconscientemente tem aquela pressão psicológica. Sim. Eu tenho que manter, eu tenho agora que me dar resultado. bem, eu tenho que dar resultado. Agora é o resultado, isso. Do esporte vai para obrigação, isso, sabe? Que é o ponto de piloto amador e piloto profissional. Isso aí. Tu tem que, porque até o ano 2000, 95, 98, era esporte. Depois começou a entrar a política no meio. Sim. Não política lá de cima de Brasília, mas uma política entre os pilotos de entrar a tecnologia e misturar a tecnologia com a tua capacidade. Sim. Capacidade física, de você aguentar mais, para você chegar aonde a gente quer chegar.